Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriele, a gente voltou aqui para ver um pouquinho sobre os exercícios da tabela periódica, tá? Então, aqui eu tô com os nossos slides abertos para a gente olhar e conferir as respostas da lista, tá bom? Então, a primeira questão é uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, e no enunciado diz o seguinte: no início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente, para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. Letra A. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Então, é uma questão discursiva, né? E aqui neste slide é, diz assim: ó, as linhas horizontais são organizadas na forma crescente do número atômico. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio possui o número atômico número um e o número atômico número 2, que é o hélio, fica em seguida. Então, eles são localizados no mesmo período, por isso que é uma tabela periódica. Então, é sempre na mesma linha. E, de forma vertical, as colunas determinam as famílias. Ou seja, é um elemento com características químicas semelhantes, né? Então, ali as famílias, a gente tinha dito que hoje em dia, né, é chamado de grupos. Então, a forma usual é grupo, mas também se fala família. Então, deixa eu colocar a resposta ali para vocês. Então, né, ali, ela está organizada na ordem crescente do número atômico, sendo classificada em períodos, que são as linhas horizontais, que indicam a quantidade de camadas que o átomo possui. Também é dividida em 18 colunas, denominadas de grupos, que unem átomos que possuem características em comum. Então, essa é a letra A. A letra B pergunta em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados um halogênio, um metal alcalino, um metal alcalino terroso, um calcogênio e um gás nobre. Então aí não tem outra opção sem ser ir na tabela periódica mesmo, né? Então aqui a gente tem os metais alcalinos, alcalinos terrosos, os metais de transição, a família do boro, a família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Deixa eu pegar. Não botei aqui. Ahn, então tá. Então a gente tem que ir lá na tabela. Então aqui o metal alcalino. Metal alcalino é a primeira coluna. Então aqui tem lítio, sódio, potássio. Então aqui a gente pode escolher qualquer um dessa linha, tá? Metal alcalino terroso, a mesma coisa. Vai nessa coluna aqui. Falei linha, desculpa, é coluna. E ver qual que te apetece mais. Da mesma forma, os halogênios, os gases nobres, os calcogênios também, tá bom? Então, aqui... lembrando que o halogênio é do grupo 17, né, ou 7A. O metal alcalino é do grupo 1A. O metal alcalino terroso é do grupo 2A. Calcogênio 16, 6A. E o gás nobre é no grupo 18, 8A. Então aqui a gente tem todos os elementos que a gente pode considerar nesses grupos, tá? Então aí, como eu falei, fica aí a gosto do freguês. Não precisa ser o primeiro ou o segundo, não tem uma ordem específica. A segunda questão é a questão da FUNESP, Fundação FUNESP. E ela pergunta o seguinte: considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar. Você vai dizer qual alternativa é falsa.
Letra A. O metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável. Isso aí acho que não precisa nem ir na tabela periódica para saber que o metal ele conduz corrente elétrica, né? Se pegar num fio elétrico com tensão, você vai levar um choque. É dúctil porque você consegue trabalhar com o metal e é maleável porque você consegue também trabalhar de forma entortar, fazer curva, né, numa parede, por exemplo. Então, ali, né, uma forma mais é, acadêmica de se dizer é que é correta, pois os metais formam nuvens de elétrons que fazem com que conduzam corrente elétrica. Como formam fios, eles são dúcteis e maleáveis por formarem diversos objetos, como chuveiros, decorações e etc. Letra B. O metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil e nem maleável. Um não metal. Então, a gente não está falando dos metais, mas os ametais, né? Os não metais, desculpa. Ah, e é correto porque eles são opostos dos metais, eles não são metais. Então, eles são bons isolantes térmicos e não são fáceis de se trabalhar. Então, sempre pensam um não metal como totalmente diferente do metal. Um semimetal, letra C. Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante a de um não metal. Correto? Eles são elementos de características intermediárias. Eles possuem um brilho de metal, mas são facilmente quebráveis. Lembrando aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu vou procurar um documento. Então, aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? Nessa tabela periódica. Então, aqui a gente tem os não metais, que são elementos com características totalmente diferentes dos metais. Os semimetais, que têm características entre o metal e o não metal. Então, eles são brilhosos, mas não conduzem corrente elétrica. E os metais, que é esse resto todo aqui, como o ouro, a prata. Você, quando trabalha com ele, manda polir, por exemplo, um anel, ele tem um brilho. Então, vamos lá. Ah,
A letra D, né? A maioria dos elementos químicos é constituída de ametal. Por isso que eu procurei essa tabela. Os ametais, ou semimetais, são só esses grupos aqui. Então, mesmo se fosse um não metal, um semimetal, não é verdade, né? Porque a gente tem uma gama aqui de possibilidades de metais, dentre os metais representativos e de transição. Então, falsa. Então, escolhi a resposta. E a letra E os gases nobres são monatômicos, sim. A gente falou isso na última aula. Como eles possuem 8 elétrons na camada de valência, não tem necessidade de fazer uma ligação natural com outro átomo, né? As ligações que possuem são ligações instáveis e feitas em laboratório. Então, é correto, né, afirmar que eles são monatômicos. Eles seguem a regra do octeto e naturalmente não formam ligações químicas como os demais elementos para se estabilizar. São estáveis por si só. A questão número 3 é: resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. Então, primeira afirmativa. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. 2. Todos os elementos que possuem um elétron e dois elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada n igual a 1. Diferente de 1, desculpa. N diferente de 1. 3. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Quarta, em um mesmo grupo, a família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Conclui-se, né, então, com relação à tabela periódica atual, os elementos químicos, com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos, desculpa, estão corretos. Letra A, 1 e 4 apenas. B, 1 e 2. C, 2 e 3. D, 2 e 4. E 3 e 4. Então vamos lá. Vou deixar essa parte aqui aberta para a gente poder analisar cada um. A número 1 é por número atômico, não por massa atômica. Então é por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. O potássio. Vamos dar o exemplo do potássio. O potássio, na tabela periódica, ele é o número 19. Aqui, 19. Mas a massa dele é 39. Então não tem nada a ver com o que o enunciado está falando. Então tá errado. A segunda. hum, Todos os elementos que possuem um elétron e dois elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja n diferente de 1. O que é o número quântico? O número quântico é a distribuição eletrônica que a gente tem que fazer do número atômico. Então, o exemplo que eu dei, o potássio. Deixa eu pegar aqui o diagrama do Linus Pauling. Então, aqui tem o diagrama do Linus Pauling. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, o que esse diagrama mostra? Tem os
as camadas ou os níveis de energia. Então, camada K, L, M, N, O, P, Q. Nível um, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Os subníveis, que são os níveis S, P, D ou F, né? Então, vai mostrar ali o nível que está o elétron. E o número máximo de elétron por nível. Então, no nível S2, só cabem dois elétrons, né? No 1s2, no caso. No nível 2, que vai ser 2s2, 2p6, só cabem 8. Então, no S2 cabem 2, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabe 14. Então, sempre vai ser o somatório dos níveis, dos subníveis que estão aqui, tá? Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Esse é o número máximo de elétron por nível, respectivamente, em relação às camadas. Então, vamos lá. Todos os elementos que possuem um elétron e dois elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja diferente de 1. Então, N tem que ser igual a 1. O que isso quer dizer? Tem que acabar ou em 1 ou em 2, tá? Então, vamos lá. O potássio, ele vai estar 19. Então, deixa eu pegar aqui. Pronto, ficou melhor assim. Vamos lá, potássio. Puxando o diagrama de Linus Pauling, tem que ir até 19. 2, 4, 10, 12, 18. Então vai acabar no 4s1. Então vamos lá colocar em ordem das setas, né? Não se esqueçam da ordem da seta, porque senão vai estar totalmente errado e não vai estar dizendo ali o que o diagrama mesmo quer falar. Então vamos lá. Então vai ser. Fica assim. Então, S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Meu Deus, eu nunca escrevi isso tão rápido na minha vida. Alcalino terroso. Vamos lá com o estrôncio. Estrôncio, isso. Estrôncio tem a massa, o número atômico, desculpa, número 38. Isso é um pouquinho mais comprido, né? Mais emocionante pra gente. Então, 38 tem que acabar. Aqui. Uma dica que eu dou é que no 3d10 já dá 30. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Então, se você já sabe que aqui dá 30, então é só contar mais 8. Então, vai ficar no 5s2. Então, na hora de fazer uma prova, acredite, isso funciona bastante, porque perde um tempão fazendo isso. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10, 4p6, 5s2.
Vamos lá. Então, ela tá correta, né? Porque o número quântico principal é diferente de um, né? O 4, 5 é diferente de um. E daí tem o último elétron é um e 2, tá bom? Então vamos lá. Terceira alternativa que dá pra gente analisar. Eu até coloquei coloridinho, né? Mas aqui eu escrevi o seguinte: em vermelho indica a quantidade de elétron na camada de valência, e em verde a quantidade de camadas que esse átomo possui, sendo diferente de um, que é esse número quântico principal aqui que eu comentei com vocês. Terceira, em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Então vamos lá, ela está correta, né? Porque os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que um elemento possui. Hum, Acho que não li certo. Tá certo, achei que tinha lido errado. Então aqui, se a gente pegar a primeira camada, vai ser só a camada K, né? Não vai ter nenhum. A segunda vai ser a camada L. A terceira vai ser a KLM. Já aumenta um pouquinho. A quarta é KLMN. A quinta, KLMNO. A sexta, KLMNOPQ. E a sétima, KLMNOPQ. A sexta é KLMOP. E a sétima é KLMNOPQ. Lembrando que os grupos dos lantanídeos e actinídeos fazem parte, né, desses períodos e terão a mesma quantidade de camadas que os elementos que estiverem contidos nessa linha, tá? Então, a terceira é correta. Também vou colocar ali a resposta para vocês. E a quarta, né? Em um mesmo grupo, família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Não, ela é errada, né? Porque as famílias indicam que os elementos possuem características semelhantes, como a quantidade de elétrons na camada de valência, não necessariamente a quantidade de camadas. Então, por exemplo, um elemento da camada L de uma mesma família é, pode ter a mesma quantidade de elétrons na última camada que um elemento da camada M, que seria o elemento do período seguinte, né? Na mesma coluna, no mesmo grupo. Então, ela está errada, essa, essa alternativa que ele dá. Então, tá. Vamos ver aqui o que que a gente assinalou de correto. Então, foi a número 3 e a número 2. Então, a alternativa correta é a letra C. 2 e 3 apenas. É isso? É isso. Então, letra C, 2 e 3 apenas, tá? Deixa eu colocar ali a justificativa da letra A. Do porquê não é uma justificativa simples, mas para ficar no documento para vocês. É isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Foi uma lista bem simples, não foi uma lista muito complicada e nem demorada, mas que tem bastante conteúdo envolvendo a tabela periódica, né? Um conteúdo denso. Então dá para brincar bastante com ela, tá? Então é isso, uma excelente noite para vocês, bons estudos
e até uma próxima.